Bom dia a todos. Espero que vocês tenham um dia abençoado, né? Um dia cheio das bênçãos do Senhor. Eu peço a Deus que derrame chuvas de bênçãos sobre a tua cabeça até a planta dos pés, né? E nós vamos continuar aqui com os 10 mandamentos da lei de Deus, que está aqui no Pentateuco de Moisés, capítulo 20 do livro Êxodo, né? E hoje nós vamos falar o que está no versículo 16 do capítulo 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Então, irmão, nós podemos perceber que isto está acontecendo de maneira contínua, né? Falso testemunho é o que tem muitos, né? Que falam algo de uma pessoa que não é verdade, não é verdadeiro, né? E sempre eu gosto de colocar eu em algumas condições dessa, algumas situações desta, porque já aconteceu comigo, né? Há pouco tempo mesmo eu fiquei muito magoada, muito triste, com o sentimento abatido, com o sentimento magoado. Ainda estou, não vou mentir para vocês que ainda não estou livre dessa mágoa, né, que eu carrego aqui dentro de mim. Mas eu acredito em Deus, né, porque eu estou orando muito a Deus para que Deus me limpe, me purifique. É difícil, muito difícil, né, porque é difícil a gente estar também dentro de uma família ou dentro de um ministério que você fica sabendo alguma coisa que te maltrata, que magoa, que é falso. Então esse é o falso testemunho, né? É o que aconteceu comigo. Levantaram um falso testemunho contra mim, porque eu não me considero o que esta pessoa falou, né? Mas Deus, Ele quer que nós vivemos em paz, Ele quer que nós vivemos em união, né? Se você tiver de falar, chega a pessoa e fala, né? Aí eu vejo você assim, eu vejo você assado. Mas não sai por aí falando das pessoas, humilhando, é muito humilhante. É humilhante, né? E depois você ter que... Não é que você tem de continuar com aquela pessoa. É que se você está dentro de um círculo, você está numa posição que você quer continuar ali, você não quer sair, né? Mas passa pela sua cabeça, na hora você fica nervosa, você fica nervoso, você não vou mais, vou desistir, né? Mas Deus, Ele nos ensina a não desistirmos fácil das coisas, principalmente quando é relacionado a coisa de Deus, aquilo que Ele nos ensina aqui nos 10 mandamentos. Porque o falso testemunho é o que eu acabei de falar. Como que eu vou falar de um vizinho aquilo que não aconteceu? Como que eu vou falar de uma vizinha aquilo que não aconteceu? Como que eu vou falar de um irmão, de um meu ministério, de um outro ministério que não seja verdade? Né? Porque quando Deus falou que Ele fez nós a semelhança dEle, se você vê a pessoa
um outro tipo de semelhança, você está errado. Deus não fez ninguém igual. Um é diferente do outro. Mas cada um de nós fomos feitos à semelhança de Deus. Então, quando você levanta um falso testemunho contra mim, ou contra uma outra pessoa, você está levantando um falso testemunho contra Deus. Porque Deus, Ele gosta que nós falamos a verdade, que nós presenciamos a verdade, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado numa conversa, né? Para não estar maltratando a pessoa, né? Porque tem pessoas que não param com a língua dentro da boca. Sempre eu falo isso. E eu falei já em outro vídeo, sem a nossa língua nós não podemos comunicar, nós não podemos falar. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Então usando a nossa boca, então usando as pessoas de uma forma incorreta, de uma forma que não é do agrado de Deus, né? Então, eu deixo aqui este recado para você. Se você ouviu, se você quer falar para frente, fala aquilo que você ouviu. Não aumenta. Porque se você aumentar, isso já passa a ser fofoca, já passa a ser falso testemunho. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós estamos vendo por aí muita desigualdade entre um e outros, né? Desigualdade entre irmãos, entre ministérios, né? Porque dentro de um ministério, principalmente, nós devemos ouvir aquilo, agir do jeito que Deus deixou. Dentro de um templo, né? Nós temos que ter Deus ali como um Deus protetor, cuidador, um Deus generoso, um Deus de misericórdia, né? Se você de repente falou e não percebeu o que você falou do irmão, volta atrás, procura aquele irmão. Olha, irmão, eu falei isso, falei aquilo, mas foi de uma hora que eu não estava bem, foi uma hora que eu estava passando por um momento de rebeldia, né, de difícil momento. Eu te peço perdão por ter falado isso de você, né? Eu quero que você me perdoe, quero continuar sendo sua amiga, quero continuar sendo seu amigo, porque a Bíblia ela fala para nós também para consertar no caminho, né? Muitas coisas antes de nós chegarmos ao tribunal, antes de nós chegarmos ao juiz. Porque depois que o juiz bateu o martelo, não tem mais jeito. E você sabe muito bem que juiz que eu estou falando, né? É aquele juiz que vai julgar tudo de maneira com que façamos aqui, de maneira com que vivemos aqui, da forma em que vivemos aqui. Se nós estamos vendo a pessoa de uma forma diferente, porque foi assim que eu fiquei sabendo, né? Que me viram de uma forma completamente diferente do que eu sou. E eu sou, para quem não sabe, eu sou diaconisa Zeila, respeito muito, sempre respeitei todos membros da igreja, porque ali é onde eu busco a Deus, porque a Bíblia fala para nós reunirmos em um só lugar, para estarmos orando, louvando, adorando, agradecendo,
glorificando o nome de Deus, né? Mas muitas pessoas vão para o ministério para estar julgando as pessoas. Eu acho isso muito feio, sabe? Acho muito feio. É igual eu falei. Se eu tiver de falar alguma coisa, eu vou falar, mas de acordo com o que está acontecendo. Não inventar, porque é muito triste, né? Mas eu acredito que Deus, Ele vai me limpar, Ele vai me purificar, porque Deus, Ele é misericordioso. No tempo dEle, Ele vai me limpar, Ele vai me purificar, assim como Ele está me purificando, assim como Ele está me limpando, né? Eu já pedi para Ele para me refazer, né? Porque se eu tiver algum trinco, para que Ele feche esse trinco, para que eu me torne um vaso novo. Eu já pedi também para Ele, para esta pessoa que me julgou, né, mal, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus possa fazer algo na vida dessa pessoa, para que ela não faça mais isso com ninguém, né? Para que ela vê o próximo como ela mesma. Porque às vezes essa pessoa se acha toda poderosa, né? Se acha Miss Príncipe, né? Então eu oro a Deus pela vida dessa pessoa, para que Deus possa restaurá-la, fazer um vaso novo, refazer, descer com ela no ouvido, né? Colocá-la lá na roda, né? Até fazer dela um vaso novo, para que ela possa respeitar o próximo e não falar falso testemunho, que está aqui na Bíblia, né? Eu já li para vocês, que está entre os 10 mandamentos, né? E hoje nós estamos no 8º mandamento, né? E eu acredito que você, se você ver esse vídeo, eu peço a você que curte, comente, compartilhe. Curte, comente, compartilhe, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, né? Para que as pessoas tenham sabedoria, né? Antes de julgar, antes de levantar um falso testemunho, né? Porque só de você falar da pessoa já fica difícil. Imagina você levantar um falso testemunho contra aquela pessoa, né? Então, para que você obedeça os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Para que você possa alcançar um lugarzinho lá no céu e receber a coroa da vida eterna, né? É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Ele quer nos libertar das coisas deste mundo, né? Ele quer libertar você de levantar um falso testemunho, né? Ele quer que você liberte-se disso, porque faz bem para você, né? Porque o falso testemunho é falar aquilo que a pessoa não é agir de forma que não é da aprovação de Deus, né? Já está muito difícil viver no meio do povo, né? Deste mundo. Mas Deus, Ele vai dar tempo para todos.